Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, para mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos mais uma vez a este Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, em especial pela dádiva da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre nos dão ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos refletirmos acerca destes belíssimos ensinamentos. Sejam todos bem-vindos em nome do Cristo e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados para as nossas reflexões. Este momento em que nós abrimos um parêntese nas nossas obrigações diárias para refletirmos acerca do Evangelho do Cristo. Então hoje aqui nos encontramos felizes, satisfeitos por mais esta oportunidade, agradecidos em especial pela vida e agradecendo a todos mais uma vez que vão chegando e se conectando aqui conosco para mais este momento. Então hoje daremos continuidade aos nossos estudos do livro Busca e Acharás, de autoria dos espíritos André Luiz e Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. E hoje, o capítulo que usaremos para as nossas reflexões é o capítulo de número 26, que tem como título Drágias de Saúde. E este capítulo é de autoria de André Luiz. E nós entenderemos e iremos entender porque André Luiz deu este título a este capítulo, Drágias de Saúde, ou seja, como se fossem pequenos comprimidos para a nossa saúde, porque é que ele utiliza na forma de questionamentos palavras que via de regra nos trazem no nosso comportamento muitos problemas. E exatamente por isso que ele começa com o questionamento primeiro que ele faz neste capítulo, exatamente obstáculos. O que nós fazemos ou o que deveríamos fazer quando aparecem os obstáculos na nossa vida? Então André Luiz nos faz este primeiro questionamento: o que você faz? O que você faria ou o que deveríamos fazer quando obstáculos aparecem na nossa vida? Só que ele faz um questionamento usando apenas uma palavra, obstáculos. E aí ele responde: trabalhe sempre. Então aqui André Luiz nos traz como orientação do plano espiritual, e constantemente esses amigos, tanto André Luiz quanto Emmanuel, tanto outros espíritos amigos, conforme nós encontramos em tantas e tantas mensagens no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quantas informações nós temos à nossa disposição para o nosso esclarecimento. Então aqui André Luiz constantemente está nos chamando a atenção para a necessidade do trabalho para a nossa edificação. E em relação à questão dos obstáculos, quando eles aparecerem na nossa vida, sem sombra de dúvida, que precisamos lembrar sempre que devemos continuar trabalhando. E exatamente por isso que ele diz: trabalhe sempre. Que sem sombra de dúvida, em se continuando o trabalho no bem, nós superaremos estes obstáculos. E aí André Luiz nos faz um outro questionamento: problemas? O que nós fazemos? Ou o que deveríamos fazer quando os problemas batem à nossa porta? Então André Luiz nos diz: ação discreta.
Então aqui ele nos chama a atenção que quando problemas nos visitarem, não precisamos fazer escândalo, mas continuar agindo, continuar trabalhando, agindo e servindo constantemente de forma discreta. Não precisamos, conforme ele nos chama a atenção aqui, já que ele disse que é preciso continuar agindo de forma discreta, como dissemos anteriormente, não precisamos fazer escândalos quando os problemas baterem à nossa porta, mas sim ação discreta para resolvermos estes problemas. E aí ele diz na sequência, ou seja, ou melhor, faz um outro questionamento. Provações? O que deveríamos fazer quando as provações também batem ou baterem à nossa porta? E aí André Luiz nos diz, numa única frase curtinha, aceita-as. Então, quando as provações nos visitarem, é preciso que nós as aceitemos. Não naquela condição de baixar a cabeça e falar, foi Deus quem quis assim, que assim seja. Eu aceito as provações e pronto. Não, aceitar e continuar agindo, trabalhando, servindo e superando, sem sombra de dúvida, estas provações e, acima de tudo, aprendendo as lições que precisamos aprender com estas provações. E aí ele faz um outro questionamento: ofensas? Qual deve ser o nosso comportamento perante a uma ofensa ou perante as ofensas? Quando formos ofendidos por alguém, e aí ele nos responde também com uma única palavra: perdoe. Então, quando formos visitados pela ofensa, quando algum companheiro de jornada nos ofender, é preciso lembrar, dessa necessidade constante do perdão. E aí, como ele nos disse, nos chamou a atenção aqui para essa necessidade do perdão das ofensas, assim como Jesus nos respondeu a todos nós, quando Pedro questionou a Jesus: Senhor, quantas vezes precisamos perdoar? E aí abrimos um parêntese aqui nas palavras de André Luiz, nessas drágeas de saúde, para buscarmos no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10º, que tem como título Bem-aventurados os que são misericordiosos, no subitem, não julgueis para que não sejais julgados, e ainda atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E o item que destacamos aqui, já que fala sobre perdão das ofensas, é o item 14, que é uma mensagem que está dentro ali das instruções dos Espíritos, aqui do capítulo 10º, que é uma mensagem do Espírito Simeão. E o Espírito Simeão, ele começa nos orientando sobre o perdão das ofensas, exatamente fazendo o questionamento que Pedro fez a Jesus. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Então aqui o Espírito Simeão começa fazendo este questionamento: quantas vezes? Quantas vezes precisamos perdoar aos nossos companheiros de jornada? Nós precisamos pensar sobre isto, precisamos refletir constantemente sobre isto, porque de perdão nós também necessitamos. Não são apenas os outros que precisam do nosso perdão, não são os outros simplesmente que precisam das nossas desculpas. Nós também precisamos de perdão, nós também precisamos de misericórdia, nós também precisamos de benevolência, nós também precisamos de indulgência. Então, assim, nós precisamos agir também para com os outros. E aí o Espírito Simeão segue dizendo o seguinte, após este questionamento: quantas vezes perdoarei ao meu irmão? E aí ele diz o seguinte: perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes.
Ou seja, respondendo aqui, colocando aqui no início destes esclarecimentos, exatamente as palavras de Jesus, o questionamento de Pedro e as palavras de Jesus sobre o perdão. E aí o Espírito Simeão acrescenta: aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos deve repercutir ou percutir na sua inteligência e mais alto falar ao coração. Então aqui ele nos chama a atenção que este ensinamento de Jesus deve falar mais alto no nosso coração constantemente, que é exatamente sobre essa necessidade do perdão, essa drágia de saúde para todos nós, porque perdão é saúde espiritual, é saúde integral desta essência divina, o ser imortal. Quem realmente adquire, quem realmente alcança essa condição de saúde, não é aquele que recebeu o perdão, mas sim aquele que perdoou. Porque aquele que perdoou, conforme nos diz o espírito irmão José, através da mediunidade de Carlos Bacelli, aquele que perdoa está de pé. Aquele que foi perdoado, ou aquele que é perdoado, via de regra, ainda precisa se levantar. Então é preciso que nós estejamos constantemente de pé, constantemente prontos e habilitados para a prática do perdão. E aí o Espírito Simeão, ainda na sequência, ele nos chama a atenção sobre o perdão. Ele nos diz o seguinte: confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará. Ou seja, Jesus nos disse isso naquela oração belíssima que ele nos ensinou, naquela conversa franca com Deus, quando ele nos deixou aqui uma orientação sobre este diálogo, essa necessidade de dialogarmos com Deus, ali na oração do Pai Nosso, quando ele fala: Pai, perdoa os meus pecados, na medida em que eu perdoar também aqueles ofensores. Ou seja, nós fazemos um compromisso com Deus, assumindo responsabilidade de perdoar e esperando o perdão por parte de Deus. Então é por isso que o Espírito Simeão nos chama a atenção que é preciso que nós confrontemos essas palavras de Jesus com o que ele nos disse na oração do Pai Nosso, ou seja, está perfeitamente de acordo estes ensinamentos. E ainda o Espírito Simeão acrescenta: ele, ou seja, Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás mais ilimitadamente, perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas elas se for feita, ensinarás a teus irmãos este esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Será brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que deseja que o Pai Celestial por ti faça. Então aqui o Espírito Simeão fala que esse deve ser o nosso comportamento: perdoar cada ofensa ilimitadamente, perdoar os companheiros de jornada da mesma forma que nós precisamos e da mesma forma que nós esperamos que o nosso Pai de infinita bondade, simbolicamente falando, nos perdoe. Então aqui fechamos o parêntese nestas palavras do Espírito Simeão, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10º, item 14, e a mensagem segue esclarecendo. Depois todos nós podemos voltar ou irmos até este item 14 do capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo e estudarmos pausadamente estas palavras, estes esclarecimentos de Simeão. E aí voltamos às palavras de André Luiz, a essas drágias de saúde, quando ele também questiona: tribulações
Qual deve ser o nosso comportamento nas tribulações ou quando essas tribulações, essas dificuldades, estes acidentes da vida nos visitarem? Ele nos diz o seguinte: paciência, não nos desesperemos, tenhamos paciência, é preciso construir no nosso interior esta paciência. E aí ele faz um outro questionamento: mágoas? Qual deve ser o nosso comportamento quando formos magoados ou quando ficarmos magoados com alguém ou com a atitude de alguém? E aí André Luiz também responde com uma única palavra: esqueça. Então aqui ele nos diz que a melhor coisa que precisamos adotar para a nossa vida, ou o melhor procedimento, a melhor atitude em relação às mágoas, os rancores, ressentimentos, é esquecermos e seguirmos adiante, trabalhando e servindo no bem constantemente. E aí ele faz um outro questionamento: discórdias? Qual deve ser o nosso comportamento quando a discórdia bater à nossa porta? Pacifique. Jesus nos disse isto lá no Sermão do Monte, que os pacíficos ou os pacificadores herdarão a terra. É preciso que nós alcancemos essa condição de pacíficos ou de pacificadores ou de mansos, porque os mansos, os pacíficos herdarão a terra transformada, e para isso nós precisamos nos transformar. E aí nos diz ainda André Luiz, fazendo um outro questionamento: males? Qual deve ser o nosso comportamento quando os males nos visitarem? Ele nos diz: persevere no bem. Então, quando formos visitados pelo mal, não desistamos. Continuemos trabalhando, conforme ele nos diz aqui, perseverando constantemente no bem. Incompreensões? Um outro questionamento: qual deve ser o nosso comportamento quando formos incompreendidos ou quando a incompreensão nos visitar? Entendamos. Então aqui ele nos diz que quando formos incompreendidos ou quando não formos entendidos ou aceitos pelas outras pessoas, é preciso que entendamos o posicionamento ou a condição da outra criatura que não nos compreendeu. Talvez ela não esteja pronta, talvez ela não esteja preparada para nos compreender. É preciso que nós entendamos. E aí ele faz um outro questionamento: fracasso? Qual deve ser o nosso comportamento quando fracassarmos? Via de regra, boa parte de nós desistimos. Mas ele nos diz o seguinte: recomece. Porque sem sombra de dúvida que estes momentos de fracasso é a melhor oportunidade para o recomeço. E aí ele faz um outro questionamento, são vários os questionamentos de André Luiz nessas drágeas de saúde para a nossa reflexão. Conflitos no lar? Quem de nós não temos, já tivemos ou ainda teremos algum tipo de conflito no nosso agrupamento familiar? Qual deve ser o nosso comportamento? E André Luiz nos responde também com uma única palavra: quando o conflito ou os conflitos nos visitarem em nosso agrupamento familiar, a melhor atitude, sem sombra de dúvida, tolerância. É preciso tolerar as diferenças, é preciso tolerar as atitudes das outras pessoas, o comportamento das outras pessoas, porque cada um está num degrau desta imensa escada evolutiva, cada um tem o seu ponto de vista. E aí nos diz ainda André Luiz, num outro questionamento: solidão? O que significa solidão na nossa vida? Emmanuel nos fala em uma lição deste livro que já estudamos anteriormente, sobre os sinônimos espirituais. Qual é o sinônimo espiritual de solidão? E André Luiz nos diz o seguinte: que quando a solidão nos visitar, não é momento, não é motivo também para ficarmos deprimidos. É preciso aproveitarmos este momento para ampararmos alguém. Então ele diz aqui: ampare alguém. Sem sombra de dúvida que é oportunidade para o aprendizado. E aí ele faz um outro questionamento: dificuldades?
qual deve ser o nosso comportamento? Siga adiante, não desista. Não desistamos nas dificuldades, porque dificuldades, sem sombra de dúvida, são professoras para o nosso aprendizado, são professoras na nossa caminhada, na nossa trajetória. E um outro questionamento André Luiz nos faz: maledicência? Quando alguém usar incorretamente a sua língua para falar mal de você, ou seja, sendo maledicente contra você, você deve reagir? André Luiz nos responde também com uma única palavra: quando alguém usar incorretamente a língua sendo maledicente contra nós, ele nos diz: silencie. Então é preciso usarmos o silêncio, conforme nos ensina Chico Xavier. É preciso que usemos a água da paz, ou seja, colocar a água na boca e ficar com ela na boca até passar aquele momento de raiva, aquele momento de ira, para não conversarmos, ficarmos em silêncio, porque quando você está com a água na boca, você não vai conseguir falar. Então é por isso que o Chico usava esse termo e deixou este ensinamento para nós, a chamada água da paz. Antes de você usar incorretamente a sua língua, coloque a água da paz na sua boca e fiquemos com a boca fechada, conforme nos diz aqui André Luiz. Silêncio, sem sombra de dúvida, a melhor escolha para não prejudicarmos ainda mais a nossa trajetória e a trajetória dos outros. Perturbações? Qual deve ser o nosso comportamento perante as perturbações da vida? Mais calma. Então aqui ele nos diz que quando as perturbações nos visitarem, é preciso que tenhamos calma e sigamos adiante trabalhando constantemente no bem. E quando o cansaço nos visitar? Então André Luiz faz esse questionamento: cansaço? Renove-se. Então aqui ele nos diz que quando o cansaço nos visitar, é oportunidade para a nossa renovação, para seguirmos adiante. E ainda ele nos questiona: perigo iminente, ou seja, aquele perigo ali bem próximo de nós, bem próximo de acontecer, com aquela iminência de acontecer? E aí ele nos chama a atenção que a ferramenta que nós temos à nossa disposição, além de atitude para auxiliarmos ou resolvermos este problema, nós temos a ferramenta da oração. E ainda ele faz um outro questionamento: reclamações? Qual deve ser o nosso comportamento perante as reclamações? Servir mais. Então, ao invés de continuar reclamando, deixemos de reclamar e sirvamos mais. E por último, André Luiz faz mais dois questionamentos. Ele nos questiona: adversários? Qual deve ser o nosso comportamento perante essas criaturas que se posicionam, ou que se colocam, ou que se declaram nossos adversários? E ele nos diz que respeite-os. Então ele nos diz que os adversários, eles merecem e precisam do nosso respeito, eles precisam ser respeitados. E aí por último ele questiona: tempestades na vida? Qual deve ser, meus irmãos, o nosso comportamento, ou qual deveria ser, e sem sombra de dúvida um dia será, o nosso comportamento perante as tempestades da vida? Confiemos em Deus. Confiemos em Deus e sigamos adiante, não desistamos, em especial, não desistamos da vida e sigamos adiante, porque Deus é Pai, Deus é misericórdia, Deus é o próprio amor e sustenta tudo e a todos. Criador, fonte criadora de tudo que existe e que venha a existir no universo e o próprio universo. Então confiemos em Deus, porque Deus não desampara a nenhuma das suas criaturas. Paz aos nossos corações, muito obrigado. Muito obrigado a todos pela presença, muito obrigado a todos pela caridade que vocês praticaram neste momento em me ouvir mais uma vez, porque assim, mais uma vez eu tive a belíssima oportunidade de ouvir esses belíssimos ensinamentos, e todos esses questionamentos
para a nossa reflexão, essas drágeas de saúde, eu não os fiz para vocês aqui em nome de André Luiz, mas a mim mesmo em primeiro lugar, que sou o mais necessitado de todos. Um abraço fraternal e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir.